E tem coisas em francês que simplesmente não existem em português. Que beleza, hein? Bom, tem uma história, eu me lembro quando eu estava aprendendo francês, e aí eu estava num restaurante, queria pedir água, né? Então você usa aquela frase, né, famosa, né? Eu queria água, gostaria de água, por favor, né? Em francês é Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Bonito, né? Mas aí eu usava de l'eau. E aí o garçom geralmente me perguntava para confirmar, né? Un verre d'eau? Um copo d'água? Eu dizia, é. Mas aí ficava pensando, peraí, eu falei de l'eau, por que ele falou do? Eu usei errado, será? Ficava com isso na cabeça. Bom, mas vamos para o exemplo para explicar isso melhor. E depois eu volto para essa situação aí. Bom, é o seguinte, em francês existe um negócio que a gente chama de article partitif, que o nome pode até impressionar, mas é mais simples do que a gente imagina, embora não tenha correspondência em português. É o seguinte, na verdade o francês inventou um troço, né, para você colocar nas palavras para substituir uma frase que seria grande. E essa frase, e é isso que você deve nunca esquecer, essa frase aqui, ó. Uma certa quantidade de. Uma certa quantidade de. Saca só, quando eu vou dizer em português, por exemplo, eu quero café, eu digo eu quero café, ok? Subentende-se que você quer café, um pouco de café, uma certa quantidade de café. Em francês, se eu traduzir isso para o francês, fica je veux café. Mas se eu disser isso, não vai ficar claro para o francês. Ele vai entender que é todo o café do mundo. Vê se pode. É só pensar um pouquinho, né? Enfim, ele criou algo para especificar que é uma certa quantidade de café. E para não ter que dizer essa frase, aí ele criou esse artigo. E aí, ao invés de dizer je veux café, que seria um erro, você diz je veux du café. D-U, du. E esse du aí é o famoso article partitif. Como café é masculino, le café, então é du, D-U. Para palavras femininas, aí é de lá. Por exemplo, eu quero cerveja, né? Então, cerveja é je veux bière, como se eu dissesse, je veux bière. Aí vai ser, eu quero toda a cerveja do mundo, né? Se eu não especificar, tem quem ia gostar disso, né? Não, mas eu quero dizer uma certa quantidade de cerveja, né? Eu preciso dizer, je veux de la bière. Então, aí o de la é como se fosse o feminino do du. E aí, se a palavra que vem seguinte, depois do verbo, né, for uma palavra que começa com vogal, como é o caso do exemplo, lembra que eu falei que eu queria água, né, para o garçom, je voudrais de l'eau, começa por vogal, né, a palavra água é O, E-A-U. 3 letrinhas, E-A-U, mas tem som de O, né, é o francês. Então, je voudrais de l'eau. Como começa com vogal, então eu coloco D-E-L apóstrofe, para não ter um encontro de vogais que o francês não gosta, lembra? E sim, quando o garçom dizia verre d'eau, estava certo também. Na verdade, ele estava dizendo copo d'água, e é só a preposição, né? De água. Então, estava certo. Eu estava certo e ele estava certo também, os dois. Muito bem. E, finalmente, se for no plural, aí a gente tem o DES. Por exemplo, eu quero laranjas, né? Então, je veux des oranges. Aí eu faço a ligação, né, do S com o O. E aí fica também um outro article partitif. Então, em resumo disso tudo, quando você tem um verbo e logo depois você tem alguma coisa que é quantificável que você vai dizer, você deve usar o article partitif para subentender uma certa quantidade de. E aí, se essa coisa que vem depois é masculina, você usa o du, D-U. Se for feminino, de lá. Se começar por vogal ou com a letra H, pouco importa se é masculino ou feminino, aí você usa o de le, D-E-L apóstrofo. Agora, se for algumas coisas, né? Se for no plural, pouco importa se é masculino ou feminino, aí você usa o D, D-E-S. É isso aí. Abraço! Então esse é o francês sendo francês, né? Tem particularidades, né? Il y a des particularités. Não são todas as particularidades do mundo, né? Mas uma certa quantidade de particularidades. Il y a des particularités. Eita. É emoção. C'est de l'émotion. Uma certa quantidade de emoção. Outro dia, estava na loja, me perguntaram qual o seu nome. Eu respondi, Marcílio. Como eu geralmente falo, Marcílio. Aí ela, você pode soletrar? Claro.
M-A-R-C-I-L-I-O. A pessoa fez, oh, M-A-R-C-I-L-O? E se pronuncia como se escreve, né? Eu falei, que bom, né? É assim mesmo. Ah, mas deu vontade de, na hora, falar, olha, é Marcilhau, mas se escreve J-A, 2 L's, um T, S mudo, H. Só para ver a reação dela, né? Só para ela sentir um pouquinho o que a gente sente, né? É. Diria que se eu fizesse isso, eu ia ter prazer, né? J'allais avoir, não todo o prazer do mundo, mas uma certa quantidade de prazer. J'allais avoir du plaisir.